Paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Vamos falar agora de um assunto muito polêmico, né? O assunto é quem escreveu o primeiro livro sagrado. Agora é a prova do conhecimento da palavra de Deus. Quem escreveu o primeiro livro sagrado? Isso está na Escritura Sagrada, irmão Aguinaldo? Está na Escritura Sagrada. E eu vou deixar aqui mais ou menos assim uns 10 segundos para ver quem sabe e não sabe. Eu não estou falando com uma pessoa que não é de muito ler a Bíblia, mas como uns taus aí de filósofo. Não todos também, que tem uns filósofos, gente boa. Professores, gente boa. Teólogos, gente boa, mas tem muitos que são contra, bate de frente contra a palavra de Deus. Então, bora ver se eles têm conhecimento. Muitos falam que quem escreveu o primeiro livro sagrado foi os judeus, né? O hebreu, né? Israelita. E outros falam que foi Romanos que escreveu o primeiro livro. O que vocês acham? Qual dos dois escreveu o primeiro livro sagrado? Os judeus ou os romanos? Eu vou mostrar para vocês aqui quem escreveu o primeiro livro sagrado. O primeiro livro sagrado, né? Vou mostrar pela Bíblia Sagrada, né? Vou dar aqui 10 segundos para aqueles, se calarem e não falar nada, querer só escutar, fala pro irmão do lado aí, seu aí, se estiver com o irmão aí, se você sabe quem escreveu. Ou você vai aprender agora de Deus, Deus me usando, né? Aí se você sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não quero ser melhor do que ninguém não, irmãos. Mas às vezes eu prego para aqueles que se acham que sabem muito, né? Mas eu quero falar da palavra de Deus, os que estão aprendendo, que não sabem também. Glória ao Senhor Jesus, estou uns 10 anos ou mais já estudando dia e noite, irmãos. Tem noite que eu quase nem durmo. Quando eu olho, vai dando 6 horas da manhã, passa a noite acordado estudando a palavra de Deus. Tanto pelo livro hebraico, né, pelo Torá, né, pelo estudo Torá, como pela nossa Bíblia Sagrada, né, do Gentil. Fala aí, quem escreveu o primeiro livro? Judeus ou romanos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Mostrar para vocês quem escreveu agora. Abra lá sua escritura, irmãos, no livro de Torá. Peraí, irmão. Que livro Torá? Eu vou ler lá no livro de Torá, no livro hebraico, conhecido como Shemote, que é o livro de Êxodo para nós aqui, ó. Sabias que esse livro aqui está escrito lá em Israel? Lá em Jerusalém? Numa universidade? Tem esse livro aqui, sabia disso? Tem. Muitos não querem falar disso não, porque eles não aceitam até hoje o Messias, o Nazareno, o Cristo. Mas tem, irmãos. Vocês estão aí por fora. Mas vamos lá. A palavra que eu vou ler agora, irmãos, está no livro de Êxodo. Êxodo é pela nossa língua latim, pela língua dos hebreus, né, do povo judeu, é Shemote, né? Shemote, né? Que é do Torá, tá bom? Do livro do Torá. Mas vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Vou mostrar quem escreveu o primeiro livro sagrado. Você que falou que foi o judeu, né? O israelita, você errou. Errou. Você que falou que foi romano, também errou. Porque não foi eles que escreveram o primeiro livro sagrado, não, irmãos. Sabe quem foi? Tá aqui, ó, na Bíblia, quem foi, ó. Será que eu peguei alguém agora? Será que alguém agora ficou envergonhado aí, brigando aí? Foi judeus, foi gentio, foi dos judeus, foi gentio, foi os hebreus, foi romano. Vamos lá, 18. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Jesus abençoe a todos. Não quero ser melhor do que ninguém, irmãos. Mas o que Deus me mostra, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, ó. Versículo 18 de Êxodo 31. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai,
as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus. Aqui o livro sagrado, ó. A primeira escritura sagrada, o primeiro livro sagrado, ela foi feita pelo dedo de Deus, irmãos. Não foi pela mão do homem. Quem falou que foi israelita, errou. Quem falou que foi os romanos, errou também. Não foi. Primeiro foi Deus. Agora, de lá, veio aqui para nós. Escuta só que eu vou falar para vocês aqui rapidamente. Pelo Torá, né? Pelo povo judeu, né? Pelo que eles conhecem lá. Essencialmente, o Torá em hebraico significa ensinamento. Ensinamento que se refere ao quê? Basicamente ao Pentateuco. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, mesmo a nossa. Não muda nada, irmãos. Se você falar com um judeu, perguntar para eles se eles aceitam Gênesis a Deuteronômio, eles dizem que eles aceitam. E por que eles não aceitam, então, irmão, o Novo Testamento? Eles não aceitam o Novo Testamento por causa da palavra Cristo, o Nazareno. Porque a palavra, irmãos, preste bem atenção, a palavra cristão, ela não veio de um vento, não, ela não veio de um momento espontâneo, ela veio, irmãos, da palavra Cristo. Jesus Cristo, Deus na forma de um homem. Nós que somos cristãos, nós viemos de Cristo. Por que nós viemos de Cristo então, irmão Guinaldo? Porque nós nascemos em Cristo, irmãos. Assim como Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, pela glória dele, do Pai, o Pai é ele próprio, o Espírito Santo, ele também vai fazer isso conosco, irmãos. Ele vai fazer isso conosco. Como que ele vai fazer isso? Pelo poder e a glória dele. Muitos dizem aí que não tem ressurreição. Paulo falou sobre isso para 2 pessoas que falavam que não tinha isso, ou que tinha já acontecido, irmãos. A ressurreição vai vir, irmãos. Vai acontecer. Jesus vai salvar e vai ressuscitar aqueles que já morreram. E se nós estivermos aqui nessa terra e Jesus vir buscar a igreja dele, nós vamos ser arrebatados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então preste bem atenção. Pela língua hebraica, né? Pela língua hebraica, o Torá, irmãos, né? O Torá. O Torá deriva da palavra hebraica Iará, que quer dizer ensinamento, instruir, apontar para o alvo, estabelecer uma fundação. Na tradição judaica, existe 2 Torá. Qual é elas? A escrita e a oral, né? A escrita e a oral. Deus entregou a Torá para o povo hebreu, o povo judeu, através de um profeta. Quem era ele? Todos sabem, Moisés, né? A Torá escrita também é conhecida como Shumais. Nela se encontram os 613 mandamentos de Deus. Eu não sabia desses 613 mandamentos de Deus se eu não passasse a ler o hebraico, estudar o hebraico. Eu sei pouquinho, mas eu sei, irmão. Já não me engano mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então preste bastante atenção, né? 613 mandamentos de Deus, né? Os livros da Torá escrita são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5, né? Isso aí, na Torá, irmãos, lá em Israel, tá bom? A Torá é um livro sagrado. A passagem na Torá, irmãos, que ela é escrita, como eu acabei de ler agora, ela é escrita como? Pelo dedo de Deus, que é Êxodo 31, 18. Então, quem falou, irmãos, que a primeira escritura sagrada foi escrita por homens, errou. Não foi escrita por homens, foi escrita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Eu vou provar que Jesus também é Deus no mesmo ensinamento aqui, né?
No mesmo ensinamento. Então, vamos lá, irmãos. Vamos lá. Vamos ler agora no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. O que está dizendo a palavra de Deus? Jesus é Deus? Eu acabei de falar Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, eu vou ter que provar isso, né? Vou ter que provar pela Escritura. Então, vamos lá, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que aqui Pedro está falando. O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não está falando do dois, não. Ele está falando do um. Deus, ele é o Salvador, ele é Jesus Cristo. O nosso Deus é Salvador, ele é Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando, irmãos. E lá no livro de Atos dos Apóstolos 3:15, Pedro também lhe relata que o autor da vida é Jesus Cristo, o príncipe da vida que eles mataram. Quem escreveu foi um médico, um doutor, tá bom? Vocês que são aí doutor da lei, vocês que conhecem aí a palavra de Deus, entre aspas, né? Diz que conhece. Que se levantam contra Deus. O livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi um médico. Quem de vocês é melhor do que o médico? Ele era um médico. E ele falou lá no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 37 e 38, que o único batismo para perdão de pecado é em nome de quem? De Jesus. O nome que foi profetizado do Velho Testamento para o Novo. Irmão, não está o nome Jesus. Messias é Jesus, meu filho. Messias é Jesus. Jesus é o Nazareno, o broto, a raiz de Jessé. Eu já falei sobre isso numa outra pregação. Assista lá as pregações que você vai ver, irmão. Estou aqui para ensinar, não estou aqui para brigar com ninguém, não. A nossa briga não é contra carne, não sangue, mas sim contra os anjos do mal. Deus envia os anjos dele para proteger nós, para estar conosco, para lutar contra os anjos do mal. E Deus nos dá autoridade também para expulsar demônios, em nome dele, de Jesus. Então, irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Jesus Cristo, né? Já que eu estou falando aqui, vamos ver aqui mesmo em Pedro, né? Capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz também aí, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, meus amados. Quem escreveu essa Bíblia? Homem santo de Deus. Eu fiz uma outra pregação aí. O homem carnal escreveria um livro espiritual? Claro que não, meu irmão. João capítulo 3, versículo 1 em diante, Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos e falou para ele, Nicodemos, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O carnal, ele não discerne o espiritual, o que vem do alto, de Deus, do Senhor Jesus. Então, meu irmão, eu tenho que ser espiritual para me compreender as palavras de Deus. Vocês estão entendendo? Então, escuto bem só isso aqui. O livro de Torá, os 5 livros escritos por Moisés, que é o Torá lá no hebraico, a palavra Torá no hebraico é livros, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que na palavra hebraica ela é conhecida como o quê? Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar, né? E Deuteronômio, Deravim. Agora, irmãos, eu não sou de falar muito no hebraico. Eu sou assim meio na hora de... Mas, se eu ouvir um judeu falar essas palavras, eu sei o que é. Jesus já me mostrou. Eu não sei muito do hebraico, mas eu estou aprendendo um pouquinho, viu, filho? Ninguém me engana assim mais não, principalmente os brasileiros. Irmão, a verdade é essa. Se o ser humano não aceitar essa escritura sagrada, e o que ele vai aceitar então? Porque aqui está a palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, quem escreveu isso aqui foi os romanos. Preste bem atenção. Os romanos, a gente não, eu não falo isso. Eu falo que foi homem santo de Deus. Em primeiro lugar foi Deus que escreveu a primeira escritura sagrada. Tá, vamos lá. Se o romano escrever esse livro sagrado, dentro desse livro sagrado aqui está dizendo, sabe o quê? Que não é para adulterar, não é para enganar a mulher, nem a mulher enganar o marido.
não é para vender comida na casa de oração, não é para beber na casa de oração, não é para beber lá fora, não é beber bebida forte, não é para matar, não é para roubar, não é para enganar, não é para mentir. Escuta bem isso. Não é para casar homem com homem, nem mulher com mulher. O que o Vaticano está aprovando aí? O que os papas e os padres estão aprovando aí? Homem com homem, mulher com mulher. A palavra de Deus aqui fala que é contra o aborto. Ah, você não encontrou isso? Você sabia que a palavra de Deus fala que é contra o aborto? Tá aí. Eu vou fazer essa pregação para vocês aí. Me cobra aí. Irmão Guinaldo, aquela pregação que você ia falar sobre aborto. Deus é contra o aborto, viu? Tá na Bíblia isso. E eu ainda não vi nenhum pregador pregando sobre isso. Eu vou até anotar aqui. Deus é contra o aborto para mim fazer isso aí, ó. O aborto. Vou fazer essa pregação. Deus é contra o aborto. Então presta atenção, irmãos. Tudo isso aí que eu falei, os papas e os padres apoiam. Apoiam o homossexual. Apoiam a bebida forte, que eles bebem um vinhão, hein? Vinhão. E Deus não é a favor disso não, meu filho. Jesus falou que os beberrões não vão entrar no reino de Deus. Vocês acham que se os romanos tivessem escrito esse livro sagrado aqui, como é que eles não respeitam o próprio livro que é deles? Que eles escreveram? Não, irmão, esse livro sagrado aqui foi feito pelos homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, como eu acabei de ler aqui. Estão entendendo, irmãos? Não foi por qualquer homem, não. Homens preciosos de Deus, homens que obedeceram a Deus, como Moisés, né? Como os reis, profetas, né? Principalmente o profeta Samuel, né? Como Davi, lá em Salmos, como Paulo, como o apóstolo, né? João, Pedro, né? Lucas, né? Então, irmãos, Mateus, o apóstolo Mateus, irmãos, ele não errou. Eu vi aí um professor aí, né? FS aí, que eu não quero dizer o nome dele aqui, que ele quer mídia, eu não vou dizer o nome dele, mas quem entende, entende FS, dizendo que o livro de Mateus é o livro que mais é herético, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, essa palavra aqui, ela é fiel, é uma palavra de salvação. Agora está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, e eu dei já um estudo sobre isso daí, vocês olham lá nas minhas pregações, que ai daquele que aumentar a palavra de Deus e aquele que diminuir, ou acrescentar ou abaixar. Aumentar ou diminuir. Ai daquele. Deus vai castigar, meus irmãos. Eu não escrevi essa Bíblia. Essa Bíblia é escrita pelos homens santos de Deus. Mas se alguém pegou lá, do próprio livro lá, e quando botou aqui, mexeu em algo, Deus viu, meu filho. Agora, você acha que Deus ia deixar um homem escrever aqui só a vontade dele para enganar nós? Você acha que Deus é esse Deus que você acha? O Deus que eu conheço, irmão, ele vai trazer um livro desse para a salvação e edificação da palavra dele. Essa palavra não é minha, é dele. É para edificar ele em primeiro lugar, para ele ser gloriado e vindificar nós, entrar dentro de nós e nós se encher do Espírito Santo de Deus e dar glória para ele, bater palmas para ele, aleluias. Estão entendendo? Então é isso, irmão. Agora preste atenção aqui no que eu vou ler também, né? O que eu vou ler também aqui com vocês preste atenção, olha, é 2 João, as cartas de João, irmãos, a segunda, né? É lá nas cartas, João, o apóstolo João, mas lá nas cartas não tem assim, capítulo 2, é o capítulo 1 só e o versículo 10 e 11 que nós vamos ler, preste bem atenção. 2 João, né, lá na epístola, né, pede Apocalipse, não é no Evangelho de João, lá nas cartas, é versículo 10 e 11, preste bem atenção que diz a palavra de Deus aqui, ó. Se alguém vem ter conosco, e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Versículo 11, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Presta atenção no que está dizendo a palavra de Deus. Pode ler na sua Bíblia lá. Tudo que eu leio aqui, lê na sua Bíblia. Porque, irmão, ai de mim querer falar uma coisa que não está aqui. Ai de mim. A palavra de Deus diz que os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Por isso que eu falo para vocês que os romanos, não são todos, mas a maioria lá, principalmente os idólatras, eles não vão entrar no reino de Deus porque a palavra idolatria, aqui na Escritura,
a palavra de Deus é contra a idolatria. A idolatria que está aqui na Escritura, Deus abole a idolatria. Deus não se agrada da idolatria. Os padres, os romanos, César Augusto, que era o imperador de Roma, os padres que hoje são como aqueles imperadores, comandam aí as nações aí, eles são idólatras, meus irmãos. Como é, irmão, que foi os romanos, se os romanos não aceitam isso? Vê se presta atenção, vê se um padre batiza em nome de Jesus, Atos 2:38. Mas no livro lá dos padres, no livro sagrado dos padres, no livro de Atos 2:37, 38, está dizendo que o batismo é em nome de Jesus. E eles batizam só lá na ordem. A ordem tem que ser cumprida. Mateus, presta bem atenção, lá no livro de Mateus 28:19. No livro de Mateus 28:19 diz assim: para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali não é batismo, meu filho, ali é uma ordem, a ordem tem que ser cumprida. Quem estava na Galileia tinha que ir para onde? Para Jerusalém. Você pode ler isso daí. Lê lá em Lucas também 24. Capítulo 24 de Lucas, versículo 45 ao 47, que o batismo também em nome de Jesus. No versículo 47 diz que o batismo é em nome de Jesus. Eles tinham que ir para onde? Para Jerusalém, se fortalecer, esperar o poder, a glória do Deus Todo-Poderoso, a manifestação do Espírito Santo, para eles falar em línguas e fazer o que tinha que fazer na presença de Deus. E lá eles batizaram, no dia de Pentecostes, o primeiro batismo da igreja primitiva, irmãos. O primeiro batismo foi em nome de Jesus, quase 3.000 almas, várias nações, né, do povo hebreu que estava, vamos dizer assim, como em Roma, estava como, vamos dizer, no Egito, estava na Espanha, e foram para lá para o dia de Pentecostes. Uma multidão de gente, irmãos. Apenas quase 3.000 almas batizaram em nome de Jesus, foram batizados. Por que isso, irmão? Sabe por quê? É como no dia de hoje. Você fala que o batismo é em nome de Jesus, ó, entra aqui e sai aqui. Não querem mais dar crédito, o nome de Jesus. O nome de Jesus é só aqui, ó. Eu já fiz uma pregação aí. Marcos capítulo 7, versículo 6 e 7. Há um povo que com os lábios glorifica a Deus, mas de coração está longe de Deus. Estão ensinando doutrina que são mandamento de homem. Lê do versículo 6, 7, 8 até o 9, de Marcos capítulo 7. Eles preferem as tradições deles do que o que é de Deus, o espiritual, a salvação. Então, irmão, preste bem atenção. O assunto hoje foi quem escreveu o primeiro livro sagrado. Quem falou que foi o israelita, errou. O povo judeu, errou. Quem falou que quem escreveu o primeiro livro sagrado foi os romanos, também errou. Porque eu mostrei na Bíblia aqui, irmãos, em Êxodo 31:18, que quem escreveu o primeiro livro sagrado foi Jesus, o nosso Deus. O Deus que não foi conhecido lá no passado, foi conhecido para nós aqui, irmãos. No Novo Testamento, e chegou para nós os gentios no Brasil, tá bom? Né? No livro de Shemote, que o livro de Shemote do Torá é Êxodo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que vocês aprenderam mais um pouco, irmãos. O que eu estiver aprendendo aqui, eu vou passar para vocês aí. Irmãos, procure uma casa de oração unida do Brasil aí na sua cidade. Eu congrego na Unida do Brasil, irmãos, onde prega o Evangelho do Reino. O presidente aqui no Brasil, por esses tempos agora, ele faleceu. Ele era americano, ele veio de lá, dos Estados Unidos para cá, né? O nosso amado irmão, ele faleceu. Mas nós temos na Casa de Oração Unida do Brasil, irmãos que são pastores na África, são pastores no Japão, em vários, irmãos, países também, né? A Unida do Brasil, ela não é muito conhecida, não, irmãos, né? Se você não puder ir na Unida do Brasil, procure a Casa de Oração da Banda Voz da Verdade, que eles pregam o mesmo evangelho que nós. Eles são unicistas, batizados em nome de Jesus, crendo que só o Senhor Jesus é Deus, tá bom? Jesus abençoe vocês, acredito que vocês aprenderam mais um pouco. Irmãos, me cobre aí se vocês sentirem aí de aprender sobre o assunto do aborto aí. O que vocês quiserem abordar aí sobre um assunto, escreva para mim, que eu vou dar estudo para vocês. Eu tenho muito estudo, irmãos. Eu tenho tanto estudo aqui que eu acredito que filósofo, teólogo,
ia ficar todo embaraçado. Eu tenho muito estudo, irmãos. Eu tenho livros e livros que Deus me deu tirando da Escritura Sagrada. Mas eu não fiz esses livros e livros aí, não, irmão. Copiei, não para vender, não. Não fiz isso. Porque tem um tal aí de SF aí, né? Um professor aí, FS, que está vendendo aí um monte de DVD. Eu não fiz livro para isso, não. E os meus livros, irmão, não são livros, vamos dizer assim, registrado, não. É livros que é feito mesmo, Deus me usando pela minha mão na caneta mesmo. Mas está tudo aqui guardado, meu filho. Para honra e glória do nome de Jesus. Jesus abençoe vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor Jesus.